Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver mais uma questão sobre o equilíbrio, aqui numa primeira linha. Depois de uma segunda vou então abordar o tema do princípio de Le Chatelier. Bem, a questão é a seguinte, uma mistura então de 0,1 mols de monóxido de azoto, 0,5 mols de hidrogênio e 0,5 mols de água foi colocada então num vaso de 4 litros de capacidade. Quer dizer, temos então que o volume é igual a 4 litros, que é a mesma coisa que decímetros cúbicos, tendo então estabelecido o equilíbrio a uma determinada temperatura. Temos aqui a reação e, analisando a composição do sistema em equilíbrio, verificou-se a presença de 0,07 mols de monóxido de azoto. Esta quantidade é no equilíbrio, ok? Primeira linha, calcula então as concentrações das várias espécies presentes no equilíbrio. Aqui nesta linha, tem aqui entre parênteses, estão as respostas. Se vocês tiverem tentado fazer por vós esta primeira linha e vos deu estes resultados, passem esta parte à frente, quer dizer que sabem então este tema e avancem então para a segunda questão, que irá incidir então no princípio de Le Chatelier. E neste caso vou então resolver aqui a 20.1, depois então a 20.2. Bem, como é que nós podemos resolver esta questão 20.1? Peço desculpa. Eu começo sempre por escrever a equação, depois, quer dizer, identificar a quantidade química que tenho no início, depois identificar as quantidades no equilíbrio, depois calcular as respectivas concentrações. Então vou começar por colocar aqui a reação. Temos então 2 mols de monóxido de azoto, eu vou ocultar os estados físicos, me apetece, mais então 2 mols de hidrogênio, isto numa reação reversível, né? Obtemos então azoto mais água, mais 2 mols aqui de água. Tudo bem, vapor de água, estado gasoso. Agora, eu aqui vou fazer assim aquela espécie, quer dizer, tenho feito sempre, vou colocar assim aqui as quantidades iniciais, né? Que tenho assim no início da reação, e vou colocar depois assim aqui em baixo as quantidades que eu tenho no equilíbrio. E para saber as quantidades iniciais, eu vou observar os dados que tenho, né? E o que é que me dizem aqui? Dizem-me que uma mistura de 0,1 mols de monóxido de azoto, então quer dizer, no início eu tenho 0,1 mol de monóxido de azoto, tenho 0,5 mols de hidrogênio, tenho também 0,1 mols de água. Isso não me dizem nada sobre o azoto, quer dizer que no início tem o 0. Depois, vamos observar aqui os coeficientes estequiométricos, porque reparem, isto vai evoluir para o equilíbrio, no sentido de gastar aqui os reagentes, formando produtos, né? E então, aqui no equilíbrio eu terei aqui 0,1 mols menos, quer dizer 2x, por causa das proporções estequiométricas, 2 mols de monóxido de azoto reagem com 2, originando uma de azoto e 2 de água, quer dizer aqui terei 0,1 menos, então o 2x, aqui terei 0,5 menos 2x, aqui relativamente ao azoto, ele vai ser formado, então terei X, e relativamente à água, tinha lá 0,1 mols, terei então 0,1 mais 2X. Agora vou determinar as quantidades químicas exatas presentes no equilíbrio. Para isso, vou entrar aqui com este dado que me deram, quer dizer, aqui no equilíbrio, né, eu tenho 0,07 mols de monóxido de azoto. Então reparem, eu sei que no equilíbrio a quantidade química de monóxido de azoto é 0,07 mols de monóxido de azoto. Agora, esta ideia de eu ter 0,07 mols vai-me permitir descobrir este valor de X, de forma a depois conseguir determinar todas as outras quantidades químicas. Basta que faça assim aqui um cálculo auxiliar, né? E que diga exatamente isto, né? Que diga que 0,1 menos 2x será exatamente igual a 0,07 mols, né? Que são os que eu tenho de monóxido de azoto no equilíbrio. Resolvendo aqui esta equaçãozinha, a gente vai determinar aqui o valor de x.
né? Isto será equivalente, passa então o menos 2x para cá para ficar positivo, passa 0,07 para lá e fica negativo, fica então 0,1 menos 0,07 igual a 2x, o que quer dizer então que o meu x, né, agora divido assim tudo por 2, divido aqui por 2, isto cancela, e fica então com x igual 0,1 menos 0,07 dá 0,03, cuja metade será, tinha 0,03, será 0,015 moles. Isto é o meu x, né? Agora, com este valor de x, eu vou então colocar aqui as quantidades químicas relativamente quer ao hidrogênio, quer ao azoto, quer ao vapor de água, né? Aqui relativamente ao hidrogênio, eu sei que tenho 0,5 menos 2x. Então vou ter 0,5 menos 0,03, né? Porque se x é 0,015, o 2x será 0,03. Então quer dizer 0,5 menos 0,03, isto vai-me então dar 0,47 moles de hidrogênio no equilíbrio. Relativamente aqui à quantidade de azoto, terei os mesmos 0,015 moles também. Quer dizer, aqui, obviamente, falando de monóxido de azoto, aqui falando de hidrogênio, tudo no equilíbrio, aqui falando então de azoto, e relativamente à quantidade química de água no equilíbrio, terei 0,1 mais o tal 0,03, o que me vai dar 0,13 moles de H2O. Isto, obviamente, falando no equilíbrio. Uma vez tendo as quantidades químicas, facilmente a gente calcula as concentrações, porque nós sabemos que a concentração é exatamente igual ao número de moles sobre o volume. O que quer dizer então que vou conseguir calcular aqui a concentração de monóxido de azoto, né? Porque sei que tenho então 0,07 moles. Atenção que eu sei que o volume são 4 litros, que é a mesma coisa que ter 4 decímetros cúbicos, então a concentração será 0,07 a dividir por 4, o que me dá então uma concentração de 0,0175, se não estou em erro, quer dizer moles de monóxido de azoto, isto se não estou em erro, 0,0175, está certo. Agora vou também calcular a concentração aqui de deixem-me ver qual é que é o segundo reagente, de hidrogênio. Tem então quanto à concentração de hidrogênio, isto estou a falar no equilíbrio, obviamente, será então igual a 0,47, que é o número de moles, a dividir por 4. Deixem-me só confirmar se é 0,47. Penso que sim, exato, moles de hidrogênio. E depois a concentração dá-me 0,118 moles aqui por decímetro cúbico. Ok, estamos a falar de uma concentração. 0,118 moles por decímetro cúbico. Isto, obviamente, falando da concentração de hidrogênio. Vou também calcular a concentração de azoto. Será exatamente igual à quantidade química de azoto que contenho no equilíbrio, que é 0,015 sobre o volume, que é 4, o que isto me vai dar então, relativamente ao azoto 0,0038, me dar então 0,0038 moles por decímetro cúbico. Agora apetece-me escrever assim, é igual, né? A notação é a mesma. E quanto à concentração de água, é fazer então o número de moles de água no equilíbrio, temos ali, são respectivamente 0,13 a dividir então por 4 decímetros cúbicos, o que me dá exatamente igual, aqui moles por decímetro cúbico, e relativamente à concentração da água, terei 0,0325. 0,0325. Bem, a primeira questão está então realizada. Pediu-me então as concentrações das substâncias no equilíbrio. Como veem, quer dizer, a estratégia que eu uso é fazer assim este tipo de esquema, onde coloco sempre as concentrações iniciais, depois atendendo aos coeficientes estequiométricos, eu defino as expressões das quantidades químicas
no equilíbrio, e depois obviamente teremos mais algum dado, ou dou-nos a constante, ou dou-nos alguma das quantidades de uma determinada substância, então aí determinamos o X e depois sabemos as outras. Quer dizer, esse tipo de problemas resolvem-se, eu pelo menos resolvo-os sempre da mesma forma. Bem, a primeira questão está então feita, vamos proceder aqui à segunda questão, que vai tocar na ideia do princípio de Le Chatelier. Aqui, que alteração prevês e quanto ao sistema em equilíbrio, se aqui o que vos pedem neste tipo de problemas é vocês referirem se a reação, quer dizer, o deslocamento do equilíbrio, a reação se vai dar no sentido direto ou no sentido inverso relativamente a cada uma destas perturbações que são então efetuadas ao sistema em equilíbrio. Só temos que dizer se é o sentido direto ou inverso, obviamente que eu vou justificar a razão para tal, não é? Se introduzir uma substância que reaja com o hidrogênio. Vocês aqui têm que ter cuidado, uma coisa é eu introduzir hidrogênio, né? Outra coisa diferente é eu introduzir uma substância que vai reagir com o hidrogênio. Se eu introduzir uma substância que vai reagir com o hidrogênio, quer dizer que essa substância me vai gastar hidrogênio. Se me vai gastar hidrogênio, segundo o princípio de Le Chatelier, o sistema vai evoluir no sentido de contrariar. Bem, se eu gasto hidrogênio e se eu quero contrariar, terei que repor hidrogênio. Para repor hidrogênio, a reação tem que evoluir aqui no sentido inverso, de forma a repor a quantidade de hidrogênio, né? Então, neste caso, o sistema vai evoluir no sentido inverso, ok? Cuidado, uma coisa é introduzir, se eu introduzisse hidrogênio, o sistema para contrariar, né, apelando ao princípio de Le Chatelier, evoluía no sentido de gastar, né? Porque introduzir hidrogênio, a coisa evolui no sentido de gastar, nesse caso seria o sentido direto. Agora, se eu introduzo uma substância que reage com o hidrogênio, essa substância irá consumir. Se vai consumir, o sistema para contrariar tem que evoluir no sentido de repor, o que neste caso seria o sentido inverso. Segundo ponto, se introduzir uma substância que reage com o azoto, bem, a ideia é a mesma, não é? Se a substância reage com o azoto, vai-me gastar o azoto, vai consumir azoto. O sistema, segundo Le Chatelier, para contrariar essa variação, essa perturbação, se eu gastei azoto, vai evoluir no sentido de repor o azoto. Neste caso seria o sentido direto. Depois, se introduzir monóxido de azoto, reparem na diferença entre os primeiros dois pontos e o terceiro. Eu agora vou introduzir monóxido de azoto. Então reparem aqui, eu vou introduzir, né? Vou introduzir aqui monóxido de azoto. Se introduzo, vou aumentar a sua concentração, né? Segundo Le Chatelier, o sistema, perante uma determinada perturbação, evolui sempre no sentido de a contrariar. Se eu aumentar a quantidade de azoto, o sistema evolui no sentido de a gastar, né? De diminuir a concentração. Nesse caso, seria o sentido direto. Quarto ponto, se aumentar o volume do vaso. Bem, estes casos aqui de aumento do volume, basta que conheça as implicações relativamente à variação de pressão. Porque se eu conhecer a da variação da pressão, existe uma relação entre o volume e a pressão. Reparem, se eu aumento o volume, isto implica que diminua a pressão. E se vocês viram aquele vídeo onde eu introduzo esta ideia do princípio de Le Chatelier, quando nós temos aqui uma variação de pressão, nós temos que olhar para a equação, para a reação química, e contar aqui as unidades do volume. Quer dizer, eu aqui nos meus reagentes, basta contar aqui os coeficientes estequiométricos. Quer dizer, eu tenho assim aqui 4 unidades do volume e vou contar também aquelas que tenho nos produtos. Tenho aqui 1 mol de azoto, tenho 2 mols de água, quer dizer, adiciono aqui os coeficientes estequiométricos e tenho 3 unidades do volume. Segundo o princípio de Le Chatelier, quando a gente diminui a pressão, o sistema vai evoluir no sentido da reação onde exista maior volume. Sempre que vocês diminuem a pressão, o sistema, para contrariar essa diminuição da pressão, evolui no sentido da reação onde se encontra o maior volume.
Então basta que olhem para aqui para a reação, depois de terem colocado aqui as unidades do volume, diminui a pressão, o sistema evolui no sentido maior volume, né? Terá que ser aqui o sentido inverso, quer dizer, vão de 3 unidades para 4. Então neste caso a reação dá-se no sentido inverso. Reparem nisto, aumenta o volume, diminui a pressão. Se diminuísse o volume, aumentava a pressão. E basta que pense sempre na pressão. E conheça esta relação do volume com a pressão. Ok? Não têm que decorar os dois, né? Ou pensar nos dois, quer no volume, quer na pressão. Saibam esta relação, que é uma relação direta entre o volume e a pressão. Quer dizer, se aumentam o volume, diminuem a pressão. Se diminuem o volume, aumentam a pressão. E centrem-se apenas nas variações de pressão no princípio do Le Chatelier. Diminuem a pressão, a reação evolui no sentido de ocupar maior volume, neste caso inverso. Neste caso, nesta reação, se aumentarmos a pressão, o sistema evolui no sentido de ocupar menor volume, o que nesta reação seria o sentido direto. Quinto ponto, se adicionar um catalisador. Bem, a adição de catalisadores não me desloca o equilíbrio. Então quer dizer, a coisa aqui fica igual. A adição de catalisadores não altera o estado de equilíbrio, não o desloca. O catalisador só existe para aumentar a velocidade com que se atinge o equilíbrio, nada mais, não desloca esse equilíbrio. Sexto ponto, se aumentar a pressão. Bem, se eu aumento a pressão, quer dizer, estou aqui num caso inverso deste, né? Se eu aumento a pressão, o sistema vai evoluir no sentido de ocupar menor volume, para contrariar o aumento da pressão. Qual é o sentido que ocupa menor volume? É se for assim das 4 unidades para as 3, não é? A reação vai estar no sentido de ocupar o menor volume. Neste caso seria o sentido direto, ok? Estas questões sobre o princípio Le Chatelier, se vocês perceberem bem a ideia desse princípio, são extremamente simples, ok? Fica então aqui a sugestão de resolução para este problema. Alguma dúvida, sintam-se à vontade para colocá-la nos comentários. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço. Alguma dificuldade com estas ideias do princípio de Le Chatelier? Vejam o vídeo teórico, onde lá explico tudo ao pormenor. Ok? Vá, um abraço.